Bom dia, muito bom dia a todos os nossos ouvintes, todos aqueles também que nos acompanham através das nossas lives, né? É sempre uma honra, é sempre uma alegria nós estarmos aqui e podermos estender, né, a todos vocês que nos acompanham esses valores eternos e maiores e vejam bem, necessários a cada um de nós. E eu digo necessários porque chega um tempo onde que cada um de nós tem que dar um significado diferente às suas vidas. No aspecto da ciência, no aspecto, né, de quem sou eu, onde é que eu estou, o que, que eu estou fazendo. E, e o bom de tudo isso é que a gente pode se aprofundar nesses conhecimentos e buscar as respostas até dentro de uma promessa de Jesus, né? Quando ele diz: buscai e achareis, batei e a porta vos abrirá. Então, quer dizer, tudo, tudo está disponível, né, àquele que procura. Então, são tempos onde que a gente tem que, de repente, sair daquele quadradinho confortável, né, e buscarmos essas informações, essas respostas, para criarmos dentro de cada um dois, três princípios básicos e que são primários, né? Quem é Deus, a relação que eu tenho com Ele e qual é, né, o significado da minha vida. E é basicamente nisso que nós fizemos o Evangelho na rádio. Para quê? Para que através do Evangelho, que foram as palavras de Jesus, nós cheguemos a conclusões, né, necessárias, que é: existe uma lei, existe uma ordem, né? Deus nosso Pai. Existem dois mundos, de uma forma simples, né, que é o mundo material e o mundo espiritual. Então, o nosso objetivo é fazermos o Evangelho na rádio para trazermos aos homens de boa vontade esses princípios e, através desses princípios primeiros e necessários, cada um de nós construir, né, o seu entendimento, que nada mais é o reino de Deus dentro de cada um de nós. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Cá estamos. Cá estamos mais uma vez, começando a nossa jornada de conversa. Nessa tua introdução, pensava eu, o nosso mundo hoje ele está cada vez mais. Todas as pessoas acabam de uma certa forma reclamando que é muita confusão, é muita turbulência, que não tem tempo, que isso, que aquilo, que é muita opressão de todos os lados, inclusive do clima, né? Reclamamos até do que não podemos, mas enfim. A gente, quando né, tu citaste a fazer o evangelho no lar, que é, ou na rádio, que é buscar dentro dessas narrativas históricas aquilo que nos abastece para entendermos aonde a gente está, quem a gente é e darmos um sentido à nossa vida. E uma das coisas que mais narra no Evangelho é que Jesus, todos os dias, ele se recolhia no silêncio para entrar em sintonia com Deus, para entrar mais diretamente como forma de se abastecer, de se tranquilizar, de acalmar, de afastar tudo isso que vem de fora e tenta, de uma certa forma, intranquilizar o interior para continuar a sua proposta. A gente, que é muito mais inferior a Jesus, está muito mais atrás dele, a gente precisa fazer isso muito mais. Porque ele fazia isso como, né, forma de trazer e até de afastar. Nós que vivemos frequentemente numa situação ainda nós estamos muito mais interagidos com esse mundo, nós precisamos desse alimento para fazer essa pausa, essa respiração, é que nem se fala nos equipamentos eletrônicos, né? Tem que baixar essa energia, deixar que ela vaze para não estourar.
Então, a prática do evangelho, a prática da meditação, é difícil porque a gente não consegue parar, mas o relaxamento, a respiração, tem tantas coisas, né? A própria caminhada ao ar livre, dar uma caminhada sem os negocinhos nos ouvidos, sem ficar escutando nada, deixar raciocinar, deixar que os conteúdos mentais eles tenham um entendimento, porque isso só nos faz bem, isso é saúde. E nós estamos vendo a nossa população, e nós estamos incluídos nela, que nós somos uma população extremamente doente, de todos os níveis. Agora que existem essas campanhas de coleta de cartelinha de remédio, quanta cartela é entregue para reciclagem, é assustador. É quase difícil encontrar pessoas que não tomem alguma coisa. Então, não importa o que os outros estão fazendo, né? Os outros estão se entupindo, mas importa o que eu estou fazendo. Será que eu estou seguindo na mesma linha, no mesmo caminho do todo ali? E também estou, de repente, me desviando muito desse caminho? Ou será que eu tenho repensado, E o Evangelho é é o nosso roteiro, é o nosso manual de vida para que a gente consiga, de novo, né, dar esse sentido tão necessário para a nossa vida. Naquilo que tu colocaste, né? Jesus estava conectado e aí nessas horas ele dava os downloads, né? Ele baixava os arquivos para ele dar continuidade a um trabalho que ele vinha fazendo. E nós, pela distância evolutiva, né? Nós precisamos, eu diria assim, comprar, né? Nós precisamos ter esse contato para, num futuro próximo, termos a conexão, né? Nós ainda não temos essa certeza, nós ainda não temos vivo dentro de cada um de nós a lei e o princípio, né? Então, por isso que Jesus respondia da maneira como ele respondia, por isso que ele dizia, eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade daquele que me enviou. E verdade, né? O silêncio, a oração, a meditação, a humildade, né? A humildade de tu reconhecer, né, que isso tudo que está aqui foi, digamos, pensado ou amado, né, por um ser que, indo na definição dos nossos irmãos mais velhos, aos espíritos, na inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, ó, Deus, o princípio, nosso Pai Jesus, mas cientificamente falando, causa primária, né? Ou seja, inteligência suprema, ou seja, o princípio de toda inteligência emana dessa fonte, né? E causa primária de todas as coisas. O Criador. Ponto. Tudo está contido. E aí nós estamos atrás das vírgulas. Né? E aí nós vamos... Como se diz, enchendo linguiça. Estamos aumentando uma definição que é curta e simples. Mas que está dentro de ti. Uhum. Então a gente vai, como tu colocaste, né? A gente vai nessa briga cotidiana externa, né? E buscando soluções que cada dia vão ficando mais distantes, né? Porque tu está saindo da tua origem, tu está saindo da tua fonte, tu está buscando soluções onde não existe, né? Interessante isso, porque quem sabe o que é bom para ti é tu. Nós teríamos que ter essa consciência, só que ainda a gente não tem. Então, por isso que ainda a gente é muito submisso e por isso a gente ainda é muito influenciável. Mas está tudo certo, está tudo certo. E é por isso, então, que cada um, né, vai ter que dar uma parada e ressignificar tudo isso. Porque aquele mundo externo que está ali e que a gente tanto adorou e que a gente tanto deu valor, entre aspas, e Jesus fala, ele vai ruir, né? Ele vai ruir. Jesus diz assim, o príncipe deste mundo está condenado. Ou seja, o materialismo,
ele vai ir para o lugar dele, né? E a questão espiritualista vai ir para o lugar dela. E o que vem em primeiro plano e o que vem em segundo plano. E hoje nós sabemos, né, o que vem em primeiro e o que vem em segundo. Que os valores estão todos eles invertidos praticamente, né? Então, por isso, do Evangelho para todos nós, né? Porque o Evangelho, ele não é só, digamos assim, essa fonte de conhecimento, como também ele dá de uma forma de exemplos muito simples, né? Aquilo que tu deve e aquilo que tu não deve fazer, que até criança entende. E É a luz. exato. E que às vezes, se nós não entendemos, é porque nós não temos muita vontade. Por isso que a gente sempre coloca, né? A prática do Evangelho, criarmos o hábito, né? Instituirmos o Evangelho dentro dos nossos lares, que é tu fazer o Evangelho uma vez por semana. Fazer, Tão pouquinho, né? sim, É tão pouquinho. proporcionalmente Uma vez falando. por semana, alguns minutos, Exato. e a gente ainda não... Mas é uma coisa altamente salutar, porque tu começa a criar vínculos, né, com a espiritualidade. Aí, quem sabe, depois de um bom tempo, tu tem um canal, internas. e depois de um bom tempo, quem sabe, tu recebe os downloads, que era aquilo que vinha falando de Jesus, né? Exatamente. Que a conexão dele era aquelas mais pesadoras, era o plano, era aqueles plano É o completão, né? avançado, é. O plano plus, que tem tudo, né? E nós ainda estamos nos planozinhos bem chulé e às vezes nem pagamos prestação, porque a gente não faz. Fazendo um gato Sim. da linha. Se desse, nós faríamos. Ah, Mas ali não dá, né? é. A gente acha que está fazendo, né? Sim. Porque realmente o mecanismo disso aí dá. O gato te engana muito mesmo. Então, evangelho na rádio. Por isso que a gente sempre coloca, né? Tem que fazer uma oraçãozinha de abertura, né? Aquelas pessoas, se todo mundo da família não quer participar, não tem problema. Só faz uma pessoa, né? Aquele que se tocou, aquele que, digamos assim, acha que isso é bom, começa. E aí convida as crianças, né? As crianças todas elas vêm, porque elas sentem, né? Isso é uma grande verdade. E depois vai convidando os outros. E se os outros, digamos, não queiram, não tem problema também, né? Não tem problema também. Então, existe toda uma questão, né, de fazer uma oração e depois pedir a inspiração, né, pedir a presença, né? Porque assim, todos nós temos um anjo da guarda. Todos nós na nossa família temos não é um anjo, mas é um ser espiritual que ele administra, espiritualmente falando, as famílias. Todos nós temos, né, o que está ligado na terra está ligado no céu. Todos nós temos vínculos emocionais, afetivos. Então, o que acontece? Quando tu abre e vai fazer o evangelho, tu faz uma oração pedindo inspiração, a proteção de Deus, tu pede a presença, né, de todo esse pessoal, né, o que vai acontecer? Vai trazer tudo isso e todos dispostos, né, a fazer o quê? Dispostos a aprenderem em cima daquilo que foi aberto. Porque todos estão aprendendo, todos estão evoluindo, inclusive nós, né? E aí vem aquela, mas não pode rezar dentro de casa, não pode fazer dentro de casa, porque não pode... Atrai espírito. Espiritismo dentro de casa. Que intenção tu botou? Né? A gente não sabe nem o que são espíritos, né, quando diz isso. Sim. Porque parece que são... Só os ruins. demoníacos, né? Só os ruins. Eu sou o quê, então? Exato. Eu não sou grande coisa, mas também... Não, porque meu pai e minha mãe, vamos dizer, né? Eles não são seres de uma hierarquia tão grande ao ponto de estarem isentos, né, desses processos de aprendizado que estão no nosso nível de consciência. Então, eles estão tudo por aí. E aí, quando às vezes tu abre o evangelho e tal, esse pessoal, né, bem Intencionado? intencionado,
bem intencionado, eles vêm para aprendizado e para assumir um compromisso evolutivo dentro de uma estrutura maior ao qual todos nós estamos fadados. Fadados. Então, pela prática do Evangelho, nós vamos tornando os nossos dias mais leves. Ou seja, eles aliviando, nós aliviando, né, fazendo a coisa. Então, às vezes vêm espíritos ruins e tal, vêm, mas eles são colocados no lugar deles. Porque existe uma lei, existe uma ordem. E não é que nem a gente imagina que seja, né? O mundo espiritual, ele é muito... Bom, isso aqui é um espelho, o mundo material... É um rascunho do é que um é lá, rascunho né? errado do que é lá. Uhum. Dual. É um rascunho dual. Lá não tem dois. Lá é um só. É. Lá é ou não é. Não tem Então, se é disfarce. permitido não digo a permanência, mas se é permitido essas almas ali estarem, né, elas vão se portar de uma forma que mande o ambiente. Então, digamos, eu estou com um parente com um problema e nós vamos fazer o evangelho. E a espiritualidade acha que é importante ele ouvir essa parte do evangelho. Mas ele vai trazer problema aqui para dentro da minha casa. Não. A espiritualidade traz ele fica, ele assiste, depois a espiritualidade leva ele. Por mais que às vezes ele queira ficar. Ele vai dizer, não, mas agora vai ter a sobremesa, eu quero ficar ali com ele. Eu quero a parte boa agora. Aí os caras vão dizer, tchê, tu não aprendeu? Que... Calma, tu tá em estágio de recuperação. E depois não é mais ali, né? Tu não tem mais um corpo de manifestação carnal, né? Tu tem um corpo de energia, então não tem como tu ficar por aí. Uhum. Então, tem que fazer essa oração de abertura, tem que pedir, né, a presença desses nossos irmãos que nos auxiliem, e depois, a gente sempre recomenda o Evangelho segundo o Espiritismo, por quê? Porque toda a questão moral de Jesus, amparada, ilustrada, explicada, até com mensagens dos nossos irmãos da espiritualidade, nos auxiliando a entender, né? A entender o que Jesus queria dizer nessas palavras tão simples que até hoje a gente não compreende. Então, abrindo o Evangelho, eu abri aqui, ó. Buscar e achareis. Antes de tu começar ali, só uma frase daquilo que tu estava falando, que eu fui buscar aqui, que é num capítulo bem perto desse aí, que fala sobre a ação da prece. Por que ele tem que fazer uma abertura? Porque, isso é muito legal. É bem simples, só para a gente entender o fundamento. Pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que vem sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto, se dele se afastou, assim como afastar de si os males que atrai por sua própria falta. Então, por que eu tenho que rezar? Bom, buscar, né? Tem uma parte aqui. Porque o nosso mundo hoje é tudo interesse. Sim. O que eu ganho com isso? Exato. É só interesse, porque nós estamos no mundo material. E no mundo espiritual, né, nós somos movidos por o quê? Pelo desejo. Uhum. Pelo desejo. A satisfação. Exato. Então, seres mais evoluídos, eles não têm mais desejos materiais. Então, eles não precisam mais. Uhum. Mas eles têm, né? Eles têm desejos espirituais, ou seja... Exato. Eles têm metas, eles têm objetivos. Compreensão de Exato, todo, né? Ele diz, onde é que eu me encaixo nisso? O que eu posso fazer? O que eu posso aprender dentro desse grande livro que é o universo, né? Então, por isso que no início ele dizia assim, ó, pela prece o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que vem sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos, né? Então ele adquire assim a força moral necessária.
Então, quer dizer, o que move é o interesse. Qual o teu interesse? Uhum. E mesmo nas nossas orações, às vezes, né? O que tu quer? São coisas boas? Não, mas às vezes é o teu interesse que te move. Sim. Não, tu, Tá buscando o quê? Tu quer que o teu filho passe no vestibular, tu reza, mas o cara não estuda. Então, Vai ficar um pouco difícil. que tipo de amparo tu vai ter? É. Sabendo eles que esse teu pedido é vazio? Uhum. Eles não vão perder o tempo. Boas resoluções, eles falam, né? Exato. Boas resoluções. Onde que uma boa resolução, ela é movida por quê? Por entendimento. Entendimento primeiro da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, Deus está acima de tudo. Então, como é que eu vou pedir uma coisa para Deus se é uma coisa que eu tenho que fazer? Né? Que eu preciso demonstrar que eu Sim, tenho essa capacidade. que eu tenho a força. Ah. Não. Olha aqui, ajuda-te que o céu te ajudará. Sim, essa frase aí é simples e extremamente correta, né? Porque Que é o que nós estamos lendo. te ajuda. Mas- Mas te ajudará. Tu tem, e o ajuda-te, e buscar e achareis, é um verbo, é uma palavra, né? De É ação. 8 letras. 8 letras e que começa com trabalho. Uhum. Entende? Tudo é atitude, trabalho. Tudo é comprometimento. Tudo é manifestação. Tudo é posicionamento. Exatamente, porque dependendo daquilo que tu tem intenção, daquilo que tu quer, tu vai encontrar quem vai te ajudar a fazer aquilo que tu quer. Exatamente. Seja bom, seja ruim. Então, pedir, tu vai conseguir. Tu quer fazer uma boa intenção através de uma oração, tu vai ter o apoio. Agora, se a tua vontade for fazer o mal a alguém ou a ti mesmo, vai ter também quem vai te ajudar. Vai ter o apoio. Mas não é aqueles ali. Não, porque eles não... Não eles, compactuam com isso. porque eles já meio que se encontraram, né? Eles sabem o que querem e como os outros às vezes ainda precisam, né, dar continuidade aos seus desejos por ignorância, eles veem nos nossos desejos oportunidade de satisfazer o Deus deles, né? Muito bem. Lê lá. Ajuda-te e o céu te ajudará. Capítulo, para quem quer acompanhar, o capítulo 25, né? Sim. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá aquele que bater à porta. Então, Jesus. Jesus, tu está dentro de um processo dinâmico, né? Tu está dentro de um processo dinâmico ao qual demanda duas palavrinhas básicas, né? Muito bom, servo bom e fiel, enquanto que o outro mau e preguiçoso. Então, Jesus, ele fundamenta a bondade, que é a prática do bem, e ele fundamenta a fidelidade, que é fazer aquilo que manda a lei. Mas, em contrapartida, ele é totalmente contrário, né, à preguiça e à maldade. Então, esses pontos, eles são cruciais, né? Eles são básicos, mas demanda trabalho, demanda postura. E por isso que é um sistema dinâmico, né? O plantio é livre, a colheita obrigatória, plantio colheu, todo aquele... É todo um mecanismo É um- é um circular, ciclo, né? É. É um ciclo. Então, não tem como fugir. Não tem como fugir. E as coisas têm uma lógica, obedecem uma lógica perfeita. Exatamente. Então não adianta fazer uma coisa achando que vai dar outra. Exatamente. É só ver a natureza do ato. Ele vai redundar. Porque verdadeiramente é uma grande engrenagem. Uhum. Uma grande engrenagem. Tu pediu, tu vai ter. Tu vai ter. Dependendo a força que tu move, né? Por isso que a gente dizia, não, as novenas, as trezenas, as quarentenas, A né? insistência, né? Tu reza 40 vezes, tu alcança. Tu já pensou? Porque tu te transforma nesse momento também, né? Sim, mas te eu digo, melhora, tu 40 tá vezes buscando, é tão pouco, né? É. Mas hoje é muito. Sim. O cara quer fazer meio hoje. E aí então Jesus faz uma revelação muito grande na segunda parte. Primeiro ele fala do mecanismo, da engrenagem. E na segunda parte, Ele compara.
aí ele diz quem é que está cuidando desse mecanismo e dessa engrenagem. Uhum. Quem que organiza tudo isso? Né? Por que isso funciona? Exato. E como funciona? Né? E aí ele diz, vai lá. Também qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que vos pedem. Então está lá em São Mateus, capítulo 7, essa narrativa, para a gente poder saber da fonte, né? É que hoje o problema é os nossos filhos também, eles não pedem mais pão e peixe, né? Eles pedem um iPhone. É difícil. É difícil. Mas é tudo uma questão energética, né? Sim. É tudo uma questão prioritária, necessária e até, às vezes, visceral, né? É que ele pede um iPhone, mas a gente não dá um tijolo para ele. Sim, tu não vai dar um tijolo. Mas, na realidade, ele diz, né? Qual é que o pai, um bom pai, né? Que o filho está lá com fome, tu não vai Não atende tentar ele. atender esse desejo, né? Imagina Deus. E aí, mas ele põe duas vírgulas aqui, ó. Se, pois, sendo maus como sois, é isso que eu quero. É ele que falou isso, não é nós, né? É Jesus. É Jesus que está dizendo o que a gente é. Sendo mal como sois, maus por quê? Porque nós estamos mais focados na matéria do que a Deus. Nós pensamos mais nos nossos interesses do que no comum, do que Deus. Então, nós somos maus mesmo. E é verdade, mas tudo certo. Então, se Na pois, essência, né? sendo maus como sois, isso, na essência, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos? Por que aos vossos filhos? Porque tem um laço amoroso, tem um laço paternal, né? Um laço de coexistência. Porque se tu não dá comida para ele vai ficar te infernizando tanto que tu vai ter que fazer alguma coisa, né? E a tua descendência não progride, né? Exato. Então ele diz assim: se nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, que é o que um bom pai faz, se o filho pede um pão, né, tu vai dar um pão, tu não vai dar uma pedra, ele diz assim: com quanto mais razão, olha a palavra, razão, Uhum. entende? Razão é um princípio lógico de não entendimento, de merecimento, é todo um... é movido por interesse Exato. nem por questão emocional, coitadinho. Exato. Não. É a questão necessária. Exatamente. Com quanto mais razão. Então, quer dizer, Deus vai dar muito mais para nós, desde que, né? E depois ele diz, porque ele, né, que está nos céus, vos dará os verdadeiros bens. Os verdadeiros. Os verdadeiros. Porque muitas vezes aquilo que tu dá para o teu filho, se tu der um iPhone, dependendo da idade que ele tem, tu tá... Daqui a pouco tu tem que dar um maior, né? Não, tu tá afastando ele de um... Tá botando ele pro lado errado. Pro lado errado. Uhum. Né? Em vez de tu educar... Fomentando o erro. Em vez de tu educar ele na questão, né, dele estudar, dele fazer uma faculdade, coisas assim, tu dá um iPhone e ele acha que isso aqui faz tudo. Como nós achamos que isso tá tudo aí, tá tudo resolvido, né? Mas 2 parágrafos pequenos, mas que explicam, né, muito. E a gente às vezes não se detém na frase e não entende o que Jesus quis dizer, né? Poxa, mas... Por isso que depois tem toda a explicação. Ainda vem mais coisa, né? Depois vem a explicação. Por isso que quando a gente faz o evangelho em casa, né, tem que ser lido um pouco mais, Sim. né? E depois tem que ser comentado por essas pessoas que ali estão, para que, através desse comentário no nosso nível de consciência, amparado pela espiritualidade que está presente, nós tenhamos entendimentos, insights, Consiga penetrar nisso. informações que verdadeiramente nos ensinam que, nesse caso, tudo depende de nós. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, meu filho, tu quer passar no vestibular? Vamos pedir a Deus. Mas tu também... Vamos junto estudar, aqui, vou te ajudar. Aqui está nos ensinando que nós temos que fazer a nossa parte, que nós temos que verdadeiramente dar o start, que nem diz o outro. E aí depois vem a explicação.
Sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga a esta. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão à procura da sua alimentação, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Mas Deus deu-lhe, a mais do que o animal, o desejo incessante do melhor, e é este desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através das suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Muito bem explicado. Isso funciona para crianças, né? Porque para adultos, o cara já diz, não, isso aí é coisa de espiritismo, isso aí. Em vez, não. Eles estão nos respondendo de uma forma construtiva, né? E clara. Exato. Que no início, né, quando nós não tínhamos, tu tinha que usar aquilo que tu tinha como forma de buscar o quê? Alimento, moradia, proteção. Mas Deus, né, e está dentro de cada um de nós temos sempre o desejo incessante do melhor. Né? Tu tem aquela casinha, aí pinga dentro, vamos melhorar. Tu tá comendo e tu não tem... tu tem para hoje, amanhã tu não tem. Então vamos plantar, vamos ter uma pequena reserva, né? Uhum. Vamos reservar um pouco. Pensar no futuro, né? Exato. Vamos reservar. Tu tem os inimigos aí que vêm e que matam lá, para não dizer outra coisa, matam as tuas galinhas. Então tu faz um cercadinho para proteger. Uhum. Então, isso tudo a gente busca a nível material, com o uso da inteligência. E com o uso da inteligência também, ele diz aqui, que através das suas pesquisas, nós vamos melhorando as necessidades do nosso corpo e do nosso espírito. Né? E que depois do alimento material vem o alimento espiritual. Começamos a discernir com mais clareza. Exatamente. Que nem só de pão Uhum. vive o homem. Dessa necessidade diária que é fugaz. Exatamente. Então aí tu começa o quê? Tu começa a ampliar os horizontes. Num primeiro momento vem amar a Deus e no segundo momento vem amar o irmão. Aí tu tá lá, né, com as batatinhas guardadas, né, que tu estocou da colheita que tu teve, o outro não tem, o que tu vai fazer? Tu vai oferecer para ele. E ele, quando ele tiver, ele vai te oferecer. Assim funcionava. E hoje, né, às vezes, nós nos afastamos um pouco de tudo isso. E até na prática coletiva, né? Um produz batata, o outro cebola. Aí vão lá e se trocam. Sim. O comércio, né, iniciou dessa forma. Sim. Que de repente eu não preciso fazer tudo. Eu faço uma parte dentro daquele meio em que eu estou colocado para que cada um tenha a sua questão bem desenvolvida. Mas tudo dependendo de um trabalho, de uma postura, Todos têm que exatamente. fazer Né? parte. Que é a lei que ele diz, né? Pelo trabalho nós buscamos a lei do progresso. Uhum. Ou seja, tu estava com aquela... entrava água na tua casa. Aí tu encontrou uma maneira de tirar. Né? Aí o teu vizinho viu. Aí ele também adota a mesma ideia. Então, o progresso ele só acontece através do trabalho, né? Do bom trabalho. Né? E muitas vezes nós não queremos mais fazer nada. Essa é a verdade. Se tá pingando, eu vou para outra. Sim. Em vez de arrumar, ou deixa pingando. Ou deixa De pingando. repente alguém lá em casa dá uma olhada e resolve ele. Ou alguém vai ter que resolver. Então, por isso que a concepção hoje dos valores, ela vai ter outra configuração, né? Aquela configuração externa, que está tudo ali fora, vai resolver o meu problema, que isso aí
é É ilusão. complicado, né? Uhum. Complicado. E aí ele fala mais um pouquinho. Mas o progresso que cada homem cumpre individualmente durante a sua vida é bem pouca coisa, imperceptível mesmo num grande número como, então, a humanidade. Ou melhor, num grande número, ponto. Como, então, a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a reexistência da alma? Aí ele pergunta, né? As almas, indo-se cada dia para não mais voltarem à humanidade, se renovaria sem cessar com os elementos primitivos, tendo tudo a fazer, tudo a aprender? Não haveria, pois, razão para que o homem fosse mais avançado hoje do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual estaria por recomeçar. A alma, ao contrário, voltando com o seu progresso realizado e adquirido, cada vez alguma coisa a mais, é assim que ela passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Então ele explica como é que o mecanismo funciona, que nós retornamos com todo o aprendizado vivenciado numa outra oportunidade para continuar esse ciclo. Sim, porque seria difícil, né, tu continuar o ciclo de progresso se tu nascesse Zerado. e zerado e acabasse Tudo no vai pro- todo, É. né? Não haveria essas alavancas, né? Uhum. Alavancas que eu digo, como hoje uma criança com 2, 3 anos, tu bota ela num piano, ela sai tocando piano. E nós nem daqui a 30 anos não vamos aprender a tocar Estudando, piano. nós ficamos Sim, né? Então quer dizer, da onde? como é que ela tem, né, como é que ela tem esses entendimentos? Então isso tudo é o quê? É o resultado dessa grande engrenagem, né? Onde que tu vem aqui, tu é um e tu está num ambiente que é dois, dual, né? Na matéria, tu vem aqui e tu agrega, tu aprende e todo o aprendizado que tu vai agregando, tu carrega. E quando tu vem de novo, tu já tem a nível, né, de subconsciente tudo isso e também tu tem a nível de amparo. Porque toda a espiritualidade, né, os teus que estão do lado de lá, a espiritualidade focada no bem, eles terão em ti uma ferramenta de trabalho. Então, quando tu te abre para o bem se manifesta. Aí tu tem aquela boa intenção de fazer aquilo, tu é. Então, isso dá força em toda a engrenagem, dá ainda mais força para a engrenagem, né? E aquilo até que tu falou bem no começo, né? Os espíritos bons que querem atuar, que querem agir em nome de Deus, eles esperam brechas físicas, pessoas que queiram Sim. praticar o bem para canalizar para aquilo que eu disse até antes ali naquela frase sobre a oração, Sim. intuir e fazer com que a coisa ganhe força, porque eles não vão pegar o Antônio ali e vão transformar ele, agora tu vai Sim. ser o nosso, se o cara não quer, né? Não, por isso que tu tem uma tendência negativa, né? Eu tenho uma tendência ao álcool, digamos, Que né? é bem A comum. beber. Uhum. Se quando eu vou beber, eu paro um pouquinho e eu consulto a minha consciência, a informação ela já vem. Ela vem a nível de consciência, mas às vezes também ela vem a nível de anjo da guarda. Ele vai dizer assim: não é bom para ti. Isso aí não vai te trazer coisas boas. Vai te dar até os motivos, tu vai Exatamente. lembrar dos motivos. Exato. Mas tem que dar essa paradinha, que é aquilo que tu falava lá no início. Tem que meditar, digamos, né? Tem que dar essa parada. Daquela, Mas a gente não quer saber disso. sim, porque senão a gente não faz. Senão a gente não faz. Aí perde a Então, graça. para te ver como a engrenagem como um todo, ela está muito Tá certo. bem, ela está muito bem injusta, Uhum. né? E só se perde os que querem se perder. Uhum. Os que verdadeiramente fazem pela sua cabeça. É. E plantou, colheu, né? A minha vontade ainda é mais forte do que o meu apoio. Exatamente. Eu não- mas isso acontece, É a gente porque- fala, parece tudo espírito, mas não é só espírito, materialmente também acontece. Sim, né? Mas Físico. mas por que às vezes o cara se perde ali? Porque aqui ele tem.
o prazer Uhum. Imediato. imediato. Agora, essa questão do bem, essa questão da paz, de espírito, ela é empírica. Ela não é tocante. Ela não é, Um projeto. palpável. Ela é um projeto. Uhum. É Então, uma construção, né? como eu não tenho uma base boa, eu fico com aquilo que me dá retorno. Quando a gente é pequeno, a mãe diz assim, não faz tal coisa, porque, né? Mas o que ela está dizendo é para o nosso futuro. Porque quando a gente crescer, a gente vai poder ter essa prática agregada. E a gente, como que é o brinquedo, a gente, Sim. né, ouve para um lado. Então, imagina espiritualmente como a coisa é mais Tem sutil, né? Eu não me lembro bem dele, mas tem também um ditado italiano, né? Que e os italianos, eles têm uma linha religiosa muito forte de igreja e tal, né? Então, lá fala do olho, né? Se o teu olho é motivo de escândalo, é preferível que tu arranque do que tu entre para a verdadeira vida com um olho só. Uhum. Então, às vezes, os velhos, os homens principalmente, né? Quando eles viam uma mulher bonita, que era motivo de desejo, eles diziam assim, arrisquemos um olho. Temos dois. Tu entende? Eu tenho 2 olhos, vou arriscar um. Se eu tiver que ficar cego, pelo menos... Fico meio só. Não, mas olha só, pelo menos eu tive esse prazer, Sim. entende? É nessa linha que eu quero dizer do prazer. Não, e a gente se move muito nisso, né? Exato. Ah, eu tenho cash para bancar isso aí. Não, pensa, ele arrisca um olho. Então imagina aquele cara do álcool, que ele não tem quase muito a perder, porque o fígado ele só vai destruir depois de muito tempo, né? Passa o efeito daqui a pouco. Exato. Aonde é que ele vai se apegar? Ele vai ficar com o Um copo. prazerzinho, né? Ele vai ficar com o copo, né? E é assim que funciona. E o interessante que como nós temos um corpo material e como nós estamos num ambiente material, a gente se identifica com a matéria. E ela tem uma força muito grande sobre nós, que é aquela velha história, né? Ele diz, vou arriscar um olho, mas eu vou olhar aquela mulher bonita. Né? Não vou perder essa chance. Exato, por quê? Porque verdadeiramente é uma coisa que nos atrai. Né? E um dos aspectos da matéria, né, é a atração, a lei que manda a matéria. É a atração. Então, por isso que existe entre aspas, né, um perigo muito grande. Aí depois que tu entende, o que acontece não é que tu nunca mais vai olhar, mas tu vai respeitar, né? Tu vai colocar as coisas... tu vai aprender a dar o valor, né? Exato. Aquilo ali não agrega. É bonito sim, Uhum. né? É bonito sim, mas, digamos assim, não é uma coisa minha ou não é uma coisa para mim, ou enfim, né? Então aí tu te posiciona nesse processo, por quê? Porque a vida não é só isso que a vida vai te mostrar, entende? Que nem ela, tem muitas outras, que nem essa cachaça, tem muitas outras, e que se tu não for decidido, né, naquilo que tu quer e naquilo que tu não quer, se tu não for arrastado hoje, tu pode ser arrastado amanhã. Então tu tem que saber que isso existe, saber a força que isso exerce sobre ti, saber onde que tu tá, né? E saber o que tu deve, digamos assim, respeitar ou não Consumir. ou não dar continuidade. Uhum. Se tu é solteiro, né? E tu viu aquela bela mulher, com certeza tu pode dar sequência, né? Pode ir lá falar com ela e de repente ela te dê abertura e de repente ali nasça, né, uma relação bonita, um casamento e coisas assim. Agora, se tu é uma pessoa casada e tu viu aquela mulher bonita, ela é bonita, mas tu vai levar esse relacionamento adiante, aí já é outra história, né? O que tu tá plantando Exato, nisso aí é já outra história. Então assim vai, né? Por isso que Jesus, ele fala uma coisa grandiosa. Ele diz assim, todo aquele que comete o pecado é escravo do próprio pecado. Ou seja, por que tu escolheu o copo? Por vontade própria. Então tu te escravizou. Uhum. Tu te escravizou a Já ele. tá preso, né? É,
né? Então o que que acontece? E ele vai te prender. E ele vai te prender. E chega vezes que tu não consegue mais ter força de sair. Chega vezes que aquilo me levou para uma outra situação, né? E essa outra situação que me escraviza, ela tira tudo de mim. Tira tudo de mim. E às vezes tira a minha família, a minha saúde, as pessoas que estão comigo, né? O meu trabalho. Gradualmente ela vai tirando Ela vai tirar tudo de ti. Ela vai tirar pela tudo falta de ti. de controle Pela falta. ou pela escravidão, né? Que Sim, te porque submeteu. tu vai te submetendo aos prazeres Uhum. mundanos, aos prazeres do mundo. Só que como existem os prazeres mundanos, existem os prazeres da alma, né? Não é por acaso que os orientais lá, do Buda, toda essa galera, né, bem mais antiga do que nós, eles falavam muito no Nirvana, né? Nirvana Estado. é um estado de êxtase, Uhum. é um estado de contentamento, é um estado prazeroso sem a necessidade momentânea, temporal da matéria. Que é entrar numa conexão mais alta, Exato. né? E como a gente está sempre no meio da fumaça, imagina o ar puro. Que é um exemplo simples desse estado né? É através de uma meditação, é através da prática do bem, né? Uhum. Tu fazer o bem para alguém que precise verdadeiramente e esse alguém te retorne o bem que ele sente. Então isso te dá uma energia, né? Que aqui fala, ó, te dá um alimento, ó. É um alimento espiritual. Então, esse alimento espiritual, desse retorno que tu teve, que é uma coisa que não se perde, porque a droga, ela te joga num nível e depois ela te cobra. Né? Ela tem uma queda. Uhum. Né? Que nem eles dizem, Porque é uma ilusão, né? um ela te- repé. Eles dizem, te dá um repé, né? Te dá uma batida, te dá um baixão. Sim. Né? E a espiritual não. A espiritual não. Ela te motiva a fazer mais, porque tu quer isso e é uma coisa que faz bem. Então também são alimentos, né? É o alimento material que te satisfaz, mas que às vezes te escraviza, e é o alimento espiritual que te satisfaz e que te convida, né, a alegrias maiores. É isso daí. O que tu estava pensando? Não, eu tava ouvindo isso aí mesmo, da questão dessas práticas, o que elas... Porque tu falou, né, que a droga ela te joga pra cima e depois ela te... Porque até que na questão orgânica... Porque é uma questão falsa, né? Ela precisa de elementos do teu organismo para dar esse boom para cima, mas quando começa a passar o efeito, tu tá sem aquilo ali que ela Exatamente. utilizou, então ela te desgastou e aí tu cai. E tu cai. E a gente não percebe, às vezes, né? A gente só quer saber do ápice. Exatamente. Mas elas nos acompanham desde que o homem se admite como homem, né? As drogas. Sempre tem alguma Elas sempre coisinha, estiverem presentes. E existem diferentes níveis, né? Então, não tem como nós... como é que a gente poderia dizer? Não digo afastar, né? mas condenar. Sim. Não tem como condenar. Ela faz parte Porque do ela nosso faz parte do contexto. É. Agora, ser senhor e ser escravo, aí é uma postura muito individual de cada um de E ela nós. faz parte do contexto de uma grande parte da população. Todo mundo, praticamente. Eu digo assim, de repente, quem consegue Ser senhor, sair um pouco desse, já começa a não ter essa necessidade. porque respeita. Sim. Mas tu tem que respeitar. Usa ela com Sim. fins Sim. mais necessários, mais elevados. Porque o respeito é saber até onde isso te leva. Então, de repente, tu vai te meter lá naquelas cachacedo lá, mas tu vai conseguir parar? Aí tu vai te meter lá com aquela mulher, não, mas é só um flertezinho e tal, né? Vou arriscar só um olho. Sim. Né? Tá, e aí? Tudo começa pequeno. E tudo começa através de uma questão de entendimento ou de não entendimento. Ou seja, sermos senhores da vida ou escravos da vida. Está na nossa... Convidamos todos, então, na medida do possível, né? A prática do Evangelho, ele é espetacular, né? E ele nos leva, eu diria assim, a uma felicidade
muito maior, uma alegria muito maior do que às vezes o mundo nos oferece. Porque quem está nos dando isso é, né, Deus nosso Pai, nos convidando a junto com Ele participarmos, o que é bem diferente. Enquanto que a matéria, né, quando tu te joga nela, é um mergulho Uhum. individual e como é que é? Tu vai morrer, né? É individual, ele me faltou a palavra. É egoístico. Sim, é egoístico, tu vai morrer Né? sozinho, né? Uhum. Tu vai ser vítima do teu próprio desejo, enquanto que Deus te convida a coisas muito maiores, muito maiores. Por isso que aquele que entende, ele respeita, Uhum. ele não se mete mais, mas ele faz a parte dele, né? Ele fica firme naquilo que ele tem e ele não julga, ele entende que isso existe e ele faz a parte dele porque ele escolhe a melhor parte, né? Que nem lá no Marta e Maria, que um dia desses vamos repetir de novo. Um grande abraço a todos. Obrigado a todos pela companhia e vamos nos abastecer desse roteiro que só nos faz bem. Até sábado que vem.